Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer um comentário sobre uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo sobre as abstenções. E diz o seguinte: 34% dos brasileiros não teriam ido votar se não fosse obrigatório, aponta a Datafolha. 34%. Isso significa que mais de um terço da população não iria votar se o voto não fosse obrigatório. Aí ele continua a reportagem. Ela continua. Se o voto não fosse obrigatório no Brasil, 34% dos eleitores não teriam ido às urnas no último domingo para escolher o próximo prefeito, segundo pesquisa da Datafolha. O nível de abstenção do último pleito do país foi de 21,7. Olha aí. Ele foi de 21,7, aumentaria para 34 pelo menos. Aí continua. O desejo de abstenção é maior entre eleitores pretos, 42%, de escolaridade média, 40%, moradores da região centro-oeste e norte, 40%, mais pobres, 39%, e entre 25 e 34 anos, 39%. E aí ele continua, para terminar aqui, a gente fazer o comentário. Por outro lado, 65% dos entrevistados dizem que, ainda que não fosse obrigatório a votar, teriam exercido o direito da mesma forma. Bem, eu não concordo que seja um direito, porque se você é obrigado a votar, você não está exercendo direito nenhum. Você está sendo obrigado a fazer aquilo. Mas você vê como a Folha de São Paulo manipula a informação. Não existe direito em votar. Você não vota porque você tem um direito. Você vota porque você é obrigado. Se você não for obrigado, segundo a pesquisa, 34% dos brasileiros não votariam. Em regiões como Centro-Oeste e Norte, isso poderia chegar a 40%. Quase metade das pessoas que podem ir ou não votar, ou que são obrigadas a ir ou não votar, não iriam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma bandeira dos anarquistas há muito tempo, que é sobre o voto nulo. O voto nulo, na minha interpretação, é um voto na qual você está indo votar. Óbvio, né? Não tem como você votar nulo da sua casa. O que a pesquisa demonstra aqui é de que 34% das pessoas, pelo menos 34%, não iriam votar. E se você pegar as camadas mais pobres, isso chega a 39%, nas pessoas pretas, 42%. Ou seja, nas camadas mais pobres e as que mais sofrem aqui no país, isso pode atingir até 42%. Isso não seria uma bandeira dos anarquistas? Não seria uma boa que os anarquistas entrassem de cabeça nessa bandeira e começassem a questionar esse processo eleitoral a partir de que ele é obrigatório e brigar pela abstenção dele? A pessoa vai, se ela quiser, fazer o voto, deixar de ser compulsório e ser um voto na qual a pessoa exerce esse direito se ele quiser ou não? Porque você chega e fala: ah, mas Amir, isso vai mudar a vida das pessoas se elas não forem votar? Pode não mudar. Mas pode ser uma bandeira que os anarquistas entram dentro da nossa realidade. Por quê? Os anarquistas fizeram em 1917 a greve geral e mudou a vida do mundo? O mundo mudou? Hoje acabou o capitalismo? Não. Mas eles fizeram aquilo por quê? Porque eles perceberam que aquilo que eles estavam discutindo era uma demanda da sociedade. Eu estou dizendo que 34% da sociedade brasileira é contra o voto obrigatório. Vocês acham que é o PT que vai entrar nessa demanda? Vocês acham que é o PSOL que vai entrar nessa demanda? Vocês acham que é o PMDB que vai entrar nessa demanda? Vocês acham que é o PL do Bolsonaro? Não. Nenhum partido vai entrar nessa demanda. Logo, quem deveria, na minha avaliação, entrar nessa demanda? Os anarquistas. Por quê? Porque os anarquistas são contra tudo que é obrigatório. E se o voto é obrigatório, os anarquistas têm que ser contra. É evidente. Então eu acho que existe uma demanda da sociedade que chega a 34% no geral e 42% naqueles que se consideram pretos. E 39% naqueles que se consideram pobres. Não são esses setores da sociedade que os anarquistas dizem que querem, de certa forma, lutar com eles? Eles estão reclamando. É nesse sentido que eu estou dizendo. Existe, então, um vácuo aqui que nenhum partido vai entrar, evidentemente.
Porque isso vai contra as intenções e pretensões deles e dos seus candidatos. Mas nós anarquistas não somos partidos políticos eleitoreiros. Para nós, essa demanda é justa. Por quê? Porque votar é um direito da pessoa, nunca é um dever. Não pode ser um dever da pessoa. A pessoa vai votar lá porque ela é obrigada. Como assim? Ela vai votar se ela quiser votar. Ela exerce ou não esse direito. Direito você exerce a partir dos seus interesses. Não estou entendendo? Mas uma coisa vai se transformar de direito em dever e a gente vai dizer conta que tudo bem? Não, não é tudo bem. 34% da população não quer, dessas 39% são pobres. Então, da mesma forma de que os anarquistas no início do século XX estavam antenados com os pedidos das pessoas, por isso que na greve 17, por exemplo, eles lutavam por reivindicações trabalhistas. Então, se você pegar as reivindicações lá, nenhuma reivindicação lá é revolucionária, pessoal. Vamos cair na real. Ninguém fala pelo fim do Estado. Não tem isso lá. Não tem reivindicação pelo fim do Estado. Eles tinham o quê? Reivindicações extremamente... que alguns, inclusive Boris Falso, vai dizer que são conservadoras, que está ligado, quer dizer, ao processo da época, são reformistas. Por exemplo, o quê? 8 horas de trabalho, né? Garantias de que crianças não trabalhassem, o emprego da mulher e assim por diante. Mas eles não estavam falando pelo fim do Estado, pelo fim da propriedade privada. Eles não falaram isso. Por quê? Provavelmente, se eles colocassem as demandas dele na frente das demandas das pessoas, ninguém participaria da greve. Então, é isso que nós anarquistas temos que entender. Existe uma demanda da sociedade pelo fim do voto obrigatório, na qual nenhum partido se interessa, porque, obviamente, vai contra os interesses deles. Como nós não somos um partido eleitoreiro, obviamente, poderíamos entrar nessa proposta e as pessoas conhecerem também os anarquistas a partir de algo factível, que é a questão aqui do fim do voto obrigatório. Por isso que eu acho que essa demanda, ou nós anarquistas entramos, e não só anarquistas, autonomistas, marxistas que não acreditam em eleições e assim por diante, né? Ou isso nunca vai ganhar peso. Por quê? Porque os principais interessados nisso aqui, que são os partidos, evidentemente que eles não vão entrar para fazer mudanças. Mais uma vez, são os pobres, são os pretos, que lutam pelo fim da obrigatoriedade. Nesse sentido, se nós anarquistas estamos com os trabalhadores, acho que deveríamos dar uma olhada aqui nessa questão, para ver se não deveríamos entrar também de cabeça nessa proposta, e aí sim levar adiante, né, uma demanda de uma parcela tão importante da sociedade. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e todas.